Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e hoje vamos falar de Bahia. Bahia esse que triunfou, Cid, triunfamos, né, em cima do São Paulo, aqui na nossa casa, Arena Fonte Nova. Bahia que saiu com o placar de 2-1. Os dois gols foram deste homem aqui. Deixa eu trazer a foto que ele já foi tão criticado. Eu achei essa foto tão bonita com o nosso mascote, né? Os dois gols de William José, sendo que um deles foi de pênalti. Relembrando também que o nosso querido Jean Lucas, para não falar outro nome, foi quem causou o gol, né, do São Paulo. Puxou aquele pênalti ali desnecessário, não tinha necessidade nenhuma, Jean Lucas. Você ultimamente vem dando umas falhas, que só Jesus na causa, mas tá perdoado. Até quando eu não sei, né? Mas aqui, gente, os gols foram de William José. Lembrando que a Ceni quebrou esse tabu. A gente sabe que o Ceni quebrou esse tabu, porque primeira vez que o Ceni consegue vencer o São Paulo, e aí são muitos que vão ser vencidos, né? E os comentaristas da ESPN estavam comentando, né, falando sobre o jogo. E aí vão trazer pra gente aqui que praticamente assim o Bahia amassou o São Paulo, né? Era para ter feito mais gols, só que como sempre o Bahia perde muito, cria muito, quando chega na área não consegue fazer gol. É o famoso arame liso, né? Que de uns tempos pra cá nem de arame liso estavam podendo chamar o Bahia porque estava difícil. Mas triunfamos. Queria muito que o Bahia jogasse sempre assim, como jogou hoje. Eu queria muito que o Bahia fosse sempre dessa forma. Jogadores indo para cima. Você via a força de vontade, a garra do Bahia de ganhar, né? Coisa que há muito tempo a gente não vê. Mas antes de eu soltar o vídeo, né, vim aqui pedir, por favor, encarecidamente, que você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, que é de extrema importância para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo, que o conteúdo é legal e ajudar o canal a crescer. Então vai aí, se não é inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho para receber notificação de que tem vídeo novo na casa, tá bom? Temos vídeos diários falando sobre o Bahia. E deixe seu comentário, que é de extrema importância, né? Você expressar a sua opinião. E compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas, para que conheçam o nosso canal, né? E se gostar do nosso conteúdo, ficar por aqui. Sem mais delongas, vamos acompanhar agora a mídia, né? Falando de Rogério Ceni, das suas coletivas e tudo mais. O adversário, tentar jogar mais em cima ali, até porque eu acho que o Rogério é um bom treinador. Eu acho que o Rogério é um treinador que consegue fazer boas leituras do jogo. Se você, acho que uma das melhores entrevistas de pós-jogo são as entrevistas do Rogério, porque ele diz exatamente o que aconteceu, tanto do lado bom quanto do lado ruim também, né? Mas com o elenco que tem, eu acho que o Bahia hoje, por jogar em casa, poderia jogar um pouco mais ali na frente, pressionando o São Paulo, dificultando para o São Paulo, tendo uma posse de bola um pouquinho melhor, uma qualidade de jogo um pouco melhor e não se arriscando tanto esperando por um contra-ataque. Hoje deu resultado, acho que ganhou, mas o São Paulo criou também algumas oportunidades que poderia empatar. Continua criando muito e desperdiçando chances do Bahia, especialmente hoje no primeiro tempo, né, Zé? Sim, no primeiro tempo criou bastante pelos lados do campo, né? O Bahia tem um setor de lado do campo com Pulga e também com Ademir, especialmente pelo lado do Wendel. Aí vai a minha crítica, o Zubeldia não estava no banco, né, era o auxiliar, mas assim, alguém precisa dizer para o Zubeldia que o Wendel ainda não chegou e que se você tiver que jogar com o Wendel e o Enzo Pérez na defesa e o Wendel na frente. A melhor característica do Wendel, pelo menos ao longo da sua história, era do meio para frente, ele tem um bom apoio, ele tem um bom cruzamento. Aí você improvisa os dois laterais ao mesmo lado, para ter um lado esquerdo forte, justamente porque o Bahia tem um lado direito forte ali. O Gilberto jogou um pouquinho mais como um terceiro zagueiro hoje, né? Porque o Bahia, quando tem a bola nos pés, faz um terceiro zagueiro e aí coloca mais ou menos uns 3-4-3, porque tem muita movimentação, Everton Ribeiro, Jean Lucas, né? É um time bem interessante a forma como se comporta o Bahia. E pelo lado direito ali, em cima do Wendel, era o corredor, né? O Bahia forçou muito ali e criou algumas oportunidades. O ano passado o Bahia já sofreu bastante quando tinha o Everaldo, né? Porque criava também muito e acabava não marcando os gols, e aí tomava um gol e acabava perdendo a partida ou empatando. Eu acho que tá conversando com o Elton aqui, eu até falei sobre a questão do goleiro, né? Que precisa de um goleiro com uma expressão maior em termos de currículo, para dar um pouco mais de garantia.
E na frente, o William José, para mim, é bom jogador. É muito bom jogador, mas ele não pode desperdiçar gols. Ele vai ser e pode se tornar importantíssimo para o Bahia daqui para frente, pela capacidade que ele tem de finalização. Ele é bom finalizador, mas não pode perder as oportunidades. E os outros jogadores também, né? Não preciso nem falar, porque o Pulga chega com facilidade, o Ademir chega com facilidade, o Jean Lucas chega. Impressionante como esse jogador cresceu nas mãos do Rogério, especialmente no Bahia. É aquela coisa que eu falei, né? O Bahia é aquele famoso arame liso que cria, joga muito bem, só que na hora de finalizar não sabe. Parece que não treinam finalização, né? Porque perde tanto gol, assim, gols de cara, que é inacreditável. Um atleta que treinou a semana toda perdeu um gol daquele. Tinha dito também em outro vídeo que, na minha opinião, assim, o que o Bahia precisa hoje para contratar de emergência é um goleiro, um bom goleiro, não é um goleiro, é um bom goleiro, e um homem de gol, um homem certeiro, que saiba fazer gol, que se encaixe nessa forma de Rogério Ceni. Por quê? O William José, na minha opinião, assim, o que eu vejo, tá, gente? Um pouco que eu entendo. O William José, ele não é muito desperdiçar gol. A gente sabe que ele, se a bola parar no pé dele, é certeiro fazer gol. Só que o problema está em a bola chegar no pé dele. Outro ponto. Nesse jogo, ele foi até um pouco mais ágil, mas eu acho o William José muito parado. Tipo assim, ele tá ali na área esperando a bola chegar no pé dele, não é um jogador de ágil, sabe? Que tá ali correndo o tempo todo e tal. Mas quando a bola chega no pé dele, quando a bola chega até ele, porque um dos gols dele nesse jogo contra o São Paulo foi de cabeça, um golaço com a assistência de Pulguinha. Quando a bola chega até ele, ele consegue resolver. Só que assim, um jogo funciona, outro jogo já não funciona. Esse jogo do Bahia contra o São Paulo me agradou bastante, a forma que o Bahia jogou. Achei o Bahia mais ágil. Não foi um jogo parado, como o Bahia geralmente sempre faz, só no toquinho de bola. E acaba não fazendo nada. Só faz aquele jogo bonito ali, construindo. Às vezes nem bonito fica, porque estressa aquele jogo parado. Mas assim, pelo pouco que eu consigo entender, para mim o Bahia precisa de um goleiro e um homem de gol. Um atacante aí, um homem que chega e resolve, sabe? Quem eu lembro muito que era assim, gente, quem vai lembrar dele? É o Oscar Estupião, que a gente chamava ele de gelado. Gelado, ele era frio, quando ele entrava, ele resolvia o jogo. E acabou indo, né, o clube que ele estava, não lembro agora o nome, Primeiro, o Ceni deixava o cara no banco um tempão. Não sei se vocês vão lembrar disso. Ceni deixava o cara comer um banco um tempão. E aí, quando viu que ele realmente era bom, precisou usar ele, viu que ele realmente era bom, foi quando o contrato dele tinha se encerrado aqui no Bahia, porque ele estava emprestado. E aí, para comprar, o clube estava pedindo um valor absurdo, que a gente sabe que o City não vai muito nessa, né, de gastar tanto assim para comprar, né? Dependendo do atleta. Se aquele valor se vale ou não aquele valor vale. Se aquele valor é válido ou não para o atleta, né? E pelo que eu lembro, o clube estava cobrando um valor muito absurdo, acabou que não teve conversa, ele foi embora. Mas Gelado, eu sinto falta dele, eu acho que seria um cara que, se tivesse no elenco hoje, poderia ser esse homem, sabe? Que entrava para resolver. Talvez não sei, porque logo na época, foi logo quando o Ceni chegou, né? A gente não estava nos campeonatos como está hoje, que foi Libertadores, atualmente é Sul-Americana. Não tinha tanto peso assim, mas Brasileirão, tudo isso era um cara que estava resolvendo, sabe? Ele é dinâmico, tá? Em todas as partes, praticamente todas as partes do campo. Não podem perder gols. O Bahia tem a condição e cria muitas oportunidades. Se o Bahia fizer 10% das grandes chances que ele cria durante todos os jogos, provavelmente ele vai ter uns 2-0, 3-0, porque o Bahia cria bastante. Pode ser que eu esteja errado, mas o Elton está aqui que acompanha mais o Bahia, né? Mas é um futebol bonito de se ver. Volto a falar, o Rogério tem um elenco nas mãos para para fazer grandes jogos, né? Grandes jogos técnicos. E não ficar lá atrás. Acho que o Rogério arrisca muito quando fica muito lá atrás. É muita insegurança no próprio futebol que o Bahia apresenta, né? O Bahia que voltou a vencer no Brasileirão, depois de ser eliminado ali
Libertadores, vai disputar o playoff lá, seguir ou não na Sul-Americana. É o que eu acho que falta no Rogério, gente, é um pouco mais dessa ousadia, né? Perder um pouco o medo de errar e ter um pouco mais de ousadia, sabe? Posso estar errada, mas a impressão que o Rogério passa é isso. Ele quer fazer tudo muito certinho, né? Muito correto, e às vezes acaba não funcionando como a gente mesmo já viu, né? Quando tem grandes jogos, quando é para decidir algo, o Bahia pipoca, como foi. Queria que o Bahia tivesse jogado contra o Inter como jogou hoje. Lógico que tem vários fatores, né? De estar jogando. Vários não. Tem o fator de estar jogando em casa. Tem essa diferença de que jogou em casa. Mas dava para jogar assim lá no Beira-Rio também. Dava para fazer a mesma coisa. Por que não funcionou dessa forma? Porque não foi dessa forma, né? Jogar como jogou hoje. Tantas chances de gol que o Bahia teve, o Bahia atacou. E o jogo da Libertadores foi diferente. Lógico que pesa por ser uma Libertadores, ser fora de casa, mas dava para fazer pelo menos a metade do que fez hoje, sabe? E o espelho disso que a gente consegue ver, né, o que reflete é o medo de errar, de ter ousadia, de fazer tal coisa funcionar, de botar tal atleta, tem um medo, e acaba não funcionando. E quando funciona, a coisa flui, né? Eu confesso a vocês que eu estava com certo medo do Bahia perder esse jogo hoje por conta desse tabu de Ceni aí, que sempre perdendo para o São Paulo e Flamengo, né? Era o terror. Era o São Paulo e o Flamengo. São Paulo já foi. Como eu tô vendo muitos dizer aí que Ceni perdeu o cabaço. Agora falta o Flamengo, né? Agora bora analisar a situação do Bahia atualmente na tabela, né, gente? Agora são exatamente 23 horas do dia 31. O Bahia jogou hoje no sábado. Lógico que vão ter outras partidas no domingo, mas atualmente a situação do Bahia é essa aqui, ó. O Bahia está em quinto colocado com 18 pontos. O São Paulo foi para 13º com 12 pontos. Até o momento o Red Bull está sendo líder, mas amanhã tem mais jogos, né? Deixa eu confirmar aqui só quem é que está jogando hoje. O Red Bull, que até o momento é líder, que jogou hoje com o Vasco, na casa do Vasco, e o Red Bull deu 2-0 no Vasco. Eita, Vasco. Mas é isso. Bom, gente, por hoje é só. Deixa aí nos comentários o que você achou desse triunfo de Ceni, do Bahia, né? Do Bahia de Ceni. Falei de Ceni porque o bichinho quebrou o tabu dele, né, gente? E melhor ainda que foi aqui no Bahia. E é isso, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo do Bahia, o que é que falta no Bahia, né? Beijo tricolor, fica com Deus e até o próximo vídeo.